também, mas eu queria só fazer uma pausa para tratar de um assunto que é, ao meu ver, uma transformação importante que está em curso no Congresso Nacional e que vem sendo discutida de um jeito, eu não vou dizer infantil, mas de um jeito tão distorcido que fica a impressão, vai passar a impressão, se a gente não cuidar, não prestar atenção, não se concentrar, que o Brasil está desandando numa área delicadíssima, que é a área ambiental. Então, se você parar e pensar o que o Congresso, que a Câmara dos Deputados aprovou ontem, e olhar para a repercussão em boa parte dos veículos de comunicação, ou então na blogueiragem que sai por aí, você vai ficar, talvez, com a impressão, na minha percepção absolutamente equivocada, de que o Brasil evoluiu na área ambiental, de que o Brasil está patrocinando o desmatamento, de que o Brasil está patrocinando a destruição das suas florestas, das suas matas, dos seus biomas, do meio ambiente. E não é verdade. Volto a dizer, na minha percepção, à luz das informações, das discussões que eu estou acostumado a acompanhar nessa área, o Brasil deu um avanço extraordinário. Extraordinário. E é incrível ver como isso não aparece com a importância que aquilo tem. E por isso eu resolvi, apesar de o assunto do dia, aquele que deixa todo mundo nervoso, e a gente vai abordar, a gente vai acompanhar, a gente vai discutir se a tornozeleira do ex-presidente Jair Bolsonaro, eu queria parar para falar sobre as mudanças ocorridas no licenciamento ambiental no Brasil. A turma do meio ambiente se apresenta como um conjunto de pessoas do bem, que luta contra um conjunto de pessoas do mal, que são os empresários do agronegócio. Pessoas horrorosas, os empresários do agronegócio. Pessoas que só querem o mal do Brasil, querem destruir, não querem construir coisa nenhuma. E já essas pessoas, a turma do meio ambiente, nós, se somos a turma do meio ambiente, nós somos do bem. A gente defende tudo que interessa, tudo que é verde e tal. E aí, ontem, eles ficaram chocados porque a Câmara dos Deputados aprovou algumas mudanças na forma de licenciamento ambiental sem aprovar qualquer mudança nas regras básicas. Quer dizer, a taxa de desmatamento autorizada nas propriedades privadas nas várias áreas do Brasil não mudou nada. Não mudaram os limites, não mudou multa, não mudou nada. Mas mudou uma coisa muito interessante. Primeira coisa interessante, a autodeclaração. Para os projetos de impacto que não são, vamos construir a usina hidrelétrica de Itaipu, você faz a autodeclaração. São projetos de baixo, médio impacto. A autodeclaração, sabe onde a gente faz a autodeclaração? No imposto de renda. Tem sonegador? Tem. Tem gente que mente? Tem gente que mente. E, no entanto, é um sucesso o imposto de renda. E é autodeclaratório. Você se compromete com aquelas informações, você assume a responsabilidade por aquelas informações. E se por acaso você for pego mentindo, você está frito. Frito. Vai pagar uma multa absurda, vai ter pena, vai ter o diabo. E se tiver crime, vai responder criminalmente por aquilo que você fez. E, no entanto, as pessoas recebem a declaração do imposto de renda. Agora, como é que era o Brasil até outro dia? Um frigorífico tinha que ter um funcionário do Ministério da Agricultura lá dentro carimbando os pedaços de carne. Quer dizer, tem cabimento que um empresário que pode contratar um navio, contratar funcionário, abater a carne, né, abater o boi, mandar a carne para fora, ele não pode ser cobrado pela responsabilidade de atestar a qualidade da carne? Pode. E isso foi feito. Hoje em dia, cabe ao frigorífico garantir a qualidade.
Piorou a qualidade da carne? Não. Melhorou a qualidade da carne. Diminuiu a corrupção. O fiscal público podia chegar lá e falar: olha, doutor, essa carne aí, que o senhor disse que é de boa, isso é carne de burro. Não, mas não é. Ah, mas eu acho que é carne de burro. Aí ia lá e cobrava algum. Acabou isso. Hoje a qualidade do atestado, né, a qualidade da carne depende do dono do frigorífico. Tenha absoluta certeza que a qualidade melhorou. A sociedade tem responsabilidade. Aí, quando falam da área ambiental, no entanto, quando falam das mudanças, falam como se isso fosse um absurdo. Quer ver outra mudança importante? Primeiro é o princípio da autodeclaração. Segundo, o Estado passa a ter prazos. Se o senhor, seu Estado, não me disser que eu estou errado dentro do prazo de tanto, vale, eu vou seguir. O Estado não tem prazo hoje. E o Estado age de um jeito que é um jeito canalha. Você tem prazo, você apresenta os documentos. Se o Estado negar o que você quer, você entra na justiça, certo? Para lutar pelos seus direitos, o que é legítimo. Então o Estado não nega e também não autoriza. Fica ali, levando em banho-maria e vai te enrolando. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 3 anos. O tempo que quiser, o tempo que bem entender. É um absurdo que hoje em dia, por exemplo, uma comunidade indígena que não tem o título de uma área possa dar opinião sobre uma obra, tenha o direito de dar opinião sobre uma obra que passa por uma área que nem é daquela comunidade indígena. Não pertence. E ao mesmo tempo em que o governo reconhece o direito da comunidade indígena em dar opinião sobre uma área que não é dela, não reconhece o título de propriedade de 500 mil de famílias que estão hoje assentadas em mais de 2.000 projetos de assentamento na Amazônia, e que nem o direito de serem legais eles têm, porque eles não têm o título de propriedade. Então, se eles quiserem, por exemplo, pedir para desmatar dentro da área legal, dentro daquilo que pode, ele não tem nem como pedir, porque ele não tem o título. Se ele não tem o título, como é que ele vai pedir um negócio? Ele não existe. É um absurdo. Você vai para qualquer país civilizado, você tem uma relação dos documentos que você tem que entregar para fazer uma obra de hidrelétrica, para fazer uma obra de aeroporto, para fazer uma obra de ferrovia, para fazer uma estrada, para tudo. Estou falando de licenciamento ambiental em geral, né? Você tem todas as regras. Aí você vai lá, preenche aqueles formulários, pega a documentação, apresenta e o órgão ambiental decide sim ou não. Sabe como é no Brasil? Você apresenta a documentação e a partir da documentação que você apresentou, eles passam a arrumar encrenca em cima do que você apresentou. Ou seja, não é uma coisa clara. Você está sempre em dívida com o órgão ambiental. Sempre, o tempo inteiro. E fica que fica. Basta ver a margem equatorial. Tem cabimento. Você licita uma área para fazer pesquisa e depois a exploração. A área estava com licenciamento, estava licenciada, mas o licenciamento é um licenciamento prévio. Mas como assim? É um licenciamento prévio. Aí depois do licenciamento prévio tem outros licenciamentos. Quando você vai fazer uma obra, você tem a licença prévia. Aí você tem a licença, por exemplo, uma barragem, licença de instalação. Aí depois você tem a licença de funcionamento, que acontece mediante inspeção. E depois você tem a licença de operação. Mas peraí, operação não é só apertar o botão para funcionar? Não, mas a gente tem que fazer uma outra investigação e aí tem uma outra licença. Como é que pode um país andar desse jeito? E essa estrutura gosmenta que tá nos órgãos ambientais, gosmenta, com uma legislação gosmenta, ela é feita para tornar ilegal
Qualquer ato. É para isso que ela funciona. Então é uma coisa horrenda, horrenda. Aí a Câmara dos Deputados foi lá e deu um basta nisso. Passa a responsabilidade para o empresário. Claro, nas grandes obras, não. Agora, extensão de obra, sim. E está muito certo fazer isso. Está muito certo fazer isso. Está muito errado a coisa como vinha sendo feita. Então, eu olhando a reação hoje, fiquei espantado, porque tem áreas do governo já, o presidente do IBAMA já quer orientar o presidente a vamos vetar isso, vamos vetar aquilo e tal. Pode ter lá, pode vetar uma coisa ou outra aqui, pode ter uma impropriedade aqui ou ali, não tenho a menor ideia se 100% do que está ali escrito está tudo 100% correto. Não sei. Pode ter uma coisa que tem que arrumar, alguma coisa que eles escreveram que não está correto. Correto que eu digo do ponto de vista jurídico, né? Agora, o que me parece inconcebível é achar que um grupo de notáveis da Academia Brasileira do Meio Ambiente tem um poder de compreensão do que se deve e o que não se deve fazer no Brasil, e os empresários são todos tratados como vigaristas, bandidos, canalhas. Você acredita que um grande agricultor vive de destruir o meio ambiente? Talvez você acredite. E talvez acredite muito impulsionado por um discurso absolutamente criminoso, porque é um absurdo você transformar as pessoas que produzem em gangsters, que eles não são. Agora, todo mundo que comete crime na área ambiental vai continuar sendo criminoso, porque não mudou nada, não aliviou para nenhum crime, não mudou a tipologia, não mudou nada, absolutamente nada. É como a reforma trabalhista, não tirou nenhum direito trabalhista, mas mudou a maneira de encarar o trabalho. E essa reforma ela tem essa grandiosidade. E claro, os lobbies estão se mexendo. E lobby não é só uma coisa de meio empresarial, né? Lobby é feito por todo mundo que sente que vai perder um espaço de poder. E essa turma do meio ambiente está perdendo espaço de poder, como os sindicatos perderam espaço de poder com a reforma trabalhista. E agora estão sacaneando as pessoas. Nós noticiamos aqui sindicatos que cobram a contribuição sindical, que é opcional. Eu tenho ou não o direito aliás, eu tenho ou não o desejo de pagar, eu quero pagar, não quero pagar, eu tenho direito de decidir se eu vou pagar ou não vou pagar. Não é feito o alistamento militar, que eu sou obrigado a cumprir. E, no entanto, os sindicatos obrigam que você preencha uma cartinha de punho e vá lá. Aí eles te atendem das 10 ao meio-dia e das 2 às 16. É uma barbaridade. Então é uma maneira que os caras estão fazendo para segurar o poder, E aqui é a mesma coisa. Agora começou a gritaria. Em pleno ano da COP, estamos destruindo. E pode ter certeza, estão fazendo lobby internacional para deixar na sociedade a sensação de que vem mais destruição aí. Isso é uma barbaridade. Então eu quero festejar essa vitória, compartilhar com você essa data de ontem, que é uma transformação histórica. O meio ambiente nunca mais será o mesmo. O Brasil vai melhorar, o preço dos alimentos pode cair, porque é custo Brasil hoje, que na veia essa loucura que eles faziam até hoje, essa máfia, essa quadrilhagem, que vai mudar. Então, não é passa boi, passa boiada, como dizia o governo anterior, o governo Jair Bolsonaro, que nessa área se falava e fazia um discurso radical. Não é passa boi, passa boiada, nunca foi passa boi, passa boiada e não será. Mas não pode, desculpa, não pode um grupinho
de, entre aspas, notáveis, decidir para onde vai o Brasil. O Brasil é dos brasileiros, o Brasil é da sociedade e todos devem ser responsabilizados. O empresário tem que ter juízo. Então, se o empresário tem juízo, vamos dar a ele a responsabilidade e o direito de tomar várias decisões. Tomou errado, cana, multa. Não tomou errado, vamos em frente para o Brasil progredir. O homem não é empecilho para o meio ambiente. O meio ambiente está aí para completar, junto com o homem, uma equação que concilia preservação com produção. Mas não dá para ser do jeito que vem sendo, em que a produção é vista como inimiga. Não é, a produção é riqueza para a sociedade e é isso que a gente precisa. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.